Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Estado de São Paulo entra na fase vermelha até segunda-feira. Nova variante do coronavírus chega ao Pará. E no futebol, a Chapecoense conquista o título da Série B com gol aos 50 minutos do segundo tempo. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia. Este é o primeiro fim de semana que todo o estado de São Paulo fica na fase vermelha. O Mitchell Diniz traz as informações sobre esse assunto e também sobre as mudanças que o governo anunciou. Boa noite, Mitchell. Boa noite, Giovana. No sábado e no domingo, só estão autorizados a funcionar os serviços essenciais. A determinação do governo vale para todas as cidades do estado e a partir deste fim de semana. O Ministério Público tem ficado de olho nas prefeituras que estão desrespeitando as medidas do governo. Só neste mês, 16 municípios foram notificados pelo MP. Os gestores públicos ficam sujeitos a punições determinadas pelo Poder Judiciário. Sobre a atualização do plano de reabertura da economia, a partir de segunda, as regiões de Presidente Prudente e Sorocaba avançam para a fase laranja. E com a piora dos indicadores, Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, regride para a fase vermelha. Giovana. Obrigada pelas suas informações, Mitchell. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o atendimento básico deve ser a prioridade no Amazonas e que a transferência de pacientes com a Covid-19 é a única solução. Vamos até Brasília, então, com o repórter Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus. Boa noite, Giovana. O ministro disse que sem a remoção de 1.500 pacientes, vão continuar morrendo de 80 a 100 pessoas por dia. A fala aconteceu durante a recepção de profissionais do programa Mais Médicos em Manaus. Segundo o Pazuello, dos 350 pacientes transferidos para outros estados nas últimas semanas, 80 já estão curados. A ideia do ministro é desafogar o atendimento especializado para não haver mais sobrecarga no sistema de saúde do Amazonas. Nessa sexta, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar as responsabilidades de Eduardo Pazuello no colapso da saúde no Amazonas. A investigação é um pedido da Procuradoria-Geral da República. Giovana. Obrigada por enquanto, Matheus. Até daqui a pouco. E uma parte desses pacientes que o Matheus falou foram removidos de Manaus e chegaram ao Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira. 8 mulheres foram transferidas para dar continuidade ao tratamento de câncer. A repórter Vivian Casanova está no Rio de Janeiro e tem mais informações. Boa noite. Boa noite, Giovana. As pacientes vão ser acompanhadas no Instituto Nacional do Câncer, aqui no Rio, em uma unidade especializada no tratamento do câncer de mama. As 8 mulheres chegaram aqui em um voo da Força Aérea Brasileira. Elas desembarcaram com os acompanhantes. Todos testaram negativo para a Covid-19. A transferência foi custeada pelo Ministério da Saúde. A ação é uma tentativa de desafogar o sistema de saúde de Manaus após o aumento no número de internações e o avanço do coronavírus na cidade. As pacientes foram selecionadas por causa do grau de urgência para a cirurgia. Este foi o primeiro grupo transferido para o INCA até o momento. Giovana. Obrigada por todas as suas informações, Vivian. E o Pará identificou 2 novos casos da nova variante do novo coronavírus. O Felipe Nobre é quem traz as informações lá de Belém. Boa noite, Felipe. Boa noite, Giovana. Os infectados são um homem de 58 anos e uma mulher de 26, no município de Santarém. A confirmação foi feita pelo Instituto Evandro Chagas, em Belém. A partir desta sexta-feira, passaram a valer as medidas mais restritivas, com o objetivo de diminuir os índices de contágio no Pará. Agora, ficam proibidas aglomerações com mais de 10 pessoas em locais públicos. Restaurantes poderão funcionar apenas com 50% da capacidade e bebidas alcoólicas só poderão ser consumidas até 10 da noite.
Giovana. Felipe, boa noite, obrigada. E uma equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde está em Wuhan, na China, investigando as origens do coronavírus. A nossa correspondente na Ásia tem os detalhes. Bom dia, Silvia Kikuchi. Quais foram os primeiros locais visitados? Olá, Giovana. A equipe da OMS precisou ficar 2 semanas em quarentena, mas já se reuniu com cientistas chineses e foi ao hospital, onde os pacientes foram atendidos nos primeiros dias do surto da doença. A OMS vai passar mais 2 semanas em Wuhan, onde o coronavírus foi identificado pela primeira vez no final de 2019. A equipe vai visitar o mercado de frutos do mar, o centro do início do surto, e o Instituto de Virologia de Wuhan. A OMS quer dados detalhados sobre o início da pandemia do coronavírus. Giovana. Obrigada pelas informações. Vamos falar de economia no mercado financeiro. O dólar fechou em alta de 0,69% nesta sexta-feira, vendido a R$ 5,47. Em janeiro, a moeda americana valorizou 5,46%. Já a Bolsa de Valores de São Paulo teve nesta sexta-feira a maior queda percentual desde outubro, 3,21%, um pouco acima dos 115 mil pontos. No mês, o Ibovespa caiu 3,32%. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu manter a bandeira amarela com cobrança adicional nas contas de luz. A gente volta para Brasília com Matheus Scavazini. Matheus, qual o motivo dessa decisão? Giovana, a agência argumentou que, apesar de fevereiro ser um período de chuvas, a recuperação tem sido lenta porque o volume ainda é abaixo do padrão histórico para essa época do ano. Com a continuidade da bandeira amarela, a tarifa fica R$ 1,34 mais cara a cada 100 kWh consumidos. Esse sistema de bandeiras alerta os consumidores e aumenta o preço da conta de luz quando sai do verde para o amarelo ou o vermelho. A decisão da agência depende da oferta de geração de energia, principalmente das hidrelétricas, que são a principal fonte de energia do Brasil. Giovana? Resumindo, Matheus, todo mundo continua economizando, não é mesmo? Então tá bom, muito obrigada, uma boa noite e bom fim de semana. A Vale fez uma contraproposta para fechar o acordo pelos danos da tragédia de Brumadinho. A Virgínia Nalon traz as informações lá de BH. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Giovana. O prazo dado pela Justiça para a realização do acordo entre o Estado de Minas e a mineradora para encerrar o processo de indenização terminava nesta sexta. Com essa nova proposta, a mineradora reabre as negociações sobre o acordo para a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. O valor ainda é tratado como sigiloso. O governo pedia 54 bilhões de reais. A empresa ofereceu 29 bilhões. A tragédia, que resultou na morte de 270 pessoas, completou 2 anos na última segunda-feira. Caso o acordo não avançasse, o processo voltaria à primeira instância e poderia se arrastar por até 15 anos na Justiça. Giovana. Obrigada, Virgínia. E o incêndio numa subestação provocou um apagão em parte de 3 bairros na zona sul do Rio. O fogo atingiu uma central de distribuição no bairro Humaitá. Vizinhos relataram que antes das chamas se espalharem, foram ouvidas explosões. O problema provocou cortes de energia na região e também em Botafogo e Copacabana. Bombeiros de um quartel próximo da estação foram acionados para combater o fogo. Ainda não se sabe o que motivou o incêndio. E o primeiro dia do Enem, aliás, o primeiro Enem digital vai acontecer neste domingo. Mais de 90 mil estudantes se inscreveram para fazer o exame pelo computador. Mas as provas não vão ser feitas em casa. Os estudantes vão ter que se deslocar para uma escola parceira do INEP. E exatamente por isso o presidente do INEP admitiu, então, que essa abstenção na versão digital também pode ser alta. Alexandre Lopes foi entrevistado da Live JR. É possível que se repita sim, mas a gente espera, até porque as pessoas optaram por fazer o Enem digital, fizeram isso no ato da inscrição. A gente espera que mais pessoas compareçam no domingo para fazer a prova. Quais os preparativos, presidente, com relação aos cuidados, né, nessa fase do digital? Vai ser tomada a temperatura do candidato? Vai haver álcool e gel? Como é que é o procedimento preparado para esse exame?
A gente não faz a coleta da temperatura, inclusive até consultando especialistas, porque isso poderia gerar uma aglomeração na entrada dos locais de prova. A dificuldade de a gente medir tantas pessoas entrando ao mesmo tempo poderia gerar aglomerações. Mas o que nós estamos fazendo? Primeiro, a abertura dos portões meia hora mais cedo. Então, os portões vão abrir às 11h30, para dar mais tempo do candidato chegar e ir até a sala de prova sem precisar se aglomerar na entrada. O uso de máscara vai ser obrigatório. O candidato pode levar mais de uma máscara para trocar por conta do seu conforto. Nós vamos disponibilizar álcool em gel para todos, tanto os aplicadores quanto os participantes terão álcool em gel à sua disposição. E no caso do Enem Digital tem uma diferença. A gente vai fazer umas cabines, como se fossem as cabines de votação em torno de cada computador. Então existe uma barreira física entre os participantes. Agora o futebol. O atacante Hulk, com passagem pela seleção brasileira, é o novo reforço do Atlético Mineiro. O anúncio foi feito nas redes sociais do clube. O jogador aparece caracterizado como super-herói verde. Ele assinou o contrato nesta sexta-feira por 2 temporadas. Aos 34 anos, Hulk volta ao Brasil depois de 15 anos no exterior. O atacante se destacou no Porto de Portugal e no Zenit da Rússia. Ele rescindiu com o Xangai na China no ano passado. A Chapecoense é a campeã da Série B. O título foi conquistado com um gol nos acréscimos da partida contra o Confiança na última rodada. E o Juventude ficou com a 4ª e última vaga da Série A deste ano. O Juventude venceu o Guarani em Campinas. Gol de Renato Cajá, que bateu de longe. O Juventude se junta a Cuiabá, América Mineiro e a campeã Chapecoense. O título do time de Santa Catarina foi definido neste pênalti batido por Anselmo Ralmão aos 50 minutos do segundo tempo. A vitória por 3-1 contra o Confiança garantiu a vantagem da Chape no saldo de gols contra o América. Parabéns ao time. Na Espanha, um menino de 10 anos que recebeu alta nesta sexta mobilizou os funcionários de um hospital em Alcázar San Juan. Mateu Roman passou 11 dias na UTI porque estava com uma infecção grave causada pela Covid-19. Assim que recebeu a liberação para voltar para casa, a notícia gerou demonstrações de afeto da equipe do hospital. O garoto recebeu presentes e foi aplaudido. Em um vídeo, Mateu agradeceu a todos que deram força a ele. Que bom que terminou bem, né? Termina então essa edição do Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, 7h35 da manhã. Uma ótima noite para você, um bom final de semana e obrigada pela sua audiência.